Graças a Deus. Aí depois, no próximo final de semana, que é o último final de semana de outubro, nós vamos receber, depois de muito tempo, vai ser muito bom, vai ser tremendo, vai ser um tempo muito especial, né, com Deus, e eu tenho certeza que nós vamos matar a saudade do nosso pastor Laranjeira com G, amém? Vai estar o pastor Laranjeira, sua esposa, né, a nossa irmã Amélia, vão estar aqui junto conosco. Vai ser um tempo gostoso de Deus. Deus vai falar muito com você, abençoar a sua vida. O pastor Laranjeiras é um homem muito usado, ele tem uma forma diferente de pregar, mas Deus usa muito a vida dele para renovar a fé, para fortalecer a fé. Então, irmão, ele prega o tempo todo falando da Bíblia, orando, ministrando. É algo tremendo, amém, irmãos? É algo tremendo. Eu já estou com saudade, vai ser bênção demais, e ele vai estar aqui, amém? Então os irmãos marcam, não perca, participe, chame alguém para ser abençoado, em nome de Jesus. Muito bem. Agora nós vamos abrir a palavra de Deus. Queria que você abrisse lá em Atos capítulo 16. Hoje nós vamos continuar ministrando sobre adoração. Adoração. Temos aprendido muito sobre adoração. E entendido que a adoração é muito, mas muito, muito mais do que cantar, do que música, é muito mais do que isso. E como é bom entender o que é adoração, para que a gente possa assim adorá-lo no nosso dia a dia. Ouvimos a palavra domingo, eu creio que Deus falou muito com você, você que esteve aqui, foi tremendo, foi maravilhoso. Deus falou muito sobre propósito, viver o propósito é adorar a Deus, olha que maravilha, foi tremendo. Glória a Deus, todos nós temos um chamado, e quando eu respondo e vivo o chamado, eu estou adorando a Ele continuamente, constantemente. Hoje nós vamos falar sobre perseverança, a atitude de perseverar com Deus, na presença de Deus, é adoração, porque muitas vezes somos provados, por Deus mesmo. Muitas vezes enfrentamos um mundo que Jesus disse que nele teríamos aflições. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando muitas vezes enfrentamos o sol, porque a Bíblia diz que o sol se põe sobre justos e injustos, sobre maus e bons. Então quando enfrentamos o sol ou situações da vida, como muitos enfrentam, mas mesmo assim, perseveramos, amém? Perseveramos em Deus, na presença de Deus. E isso é uma adoração que enche o trono, quando nós perseveramos, independente da circunstância. Seja ela boa, seja ela ruim, seja circunstância de bênção, seja circunstância de dificuldade, seja uma circunstância de plena, situação de liberdade, ou seja numa situação de prisão ou de tantas outras coisas. Quando eu persevero em Deus, na presença de Deus, isso é adoração. Então nós vamos hoje ver dois textos rapidamente, e depois nós vamos mergulhar nesses textos, e desses dois textos nós vamos aprender o que é perseverar, o que é essa perseverança, que é uma adoração a Deus, essa perseverança que chama a atenção de Deus, essa perseverança que toca o coração de Deus. Nós vamos aprender. Atos, capítulo 1, Atos 16, nós vamos ler do 22 ao 31. Depois nós vamos em 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 22. Primeiro vamos ler Atos. Abra sua Bíblia comigo.
Quem tem aprendido a adorar a Deus, levanta a mão aí, dá um glória a Deus aí. Você tem aprendido a ser um adorador, irmão, esses dias? Aleluia. Isso é maravilhoso. Então vamos lá. Atos 16, de 22 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, diga comigo, muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Diga, levou-os para o cárcere interior. E prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra que está sendo liberada agora. Meu Deus, eu te peço agora, Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade aqui, o Senhor reina aqui, este lugar é teu, as nossas vidas são tuas. Espírito Santo, passeia no nosso meio e através da palavra liberada agora, trabalha em cada coração, trabalha em cada mente, meu Deus, e que esta palavra que jamais volta vazia, possa começar a operar e a realizar na vida de cada um dos seus, aquilo que o Senhor planejou para essa noite. Jesus, muito obrigado. Nós já repreendemos todo mal, impedimos todo mal de agir em nome de Jesus, toda distração, todo espírito de confusão, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E que só o Senhor fale, só o Senhor, só a sua voz, Pai, seja ouvida nesse lugar. É o que nós pedimos, te agradecemos, Pai, pedindo também aqui em concordância, que o Senhor opere, que o Senhor sopre sobre a nossa terra, sobre Bauru, e sobre tantos outros lugares, ó Deus, aonde há tanta sequidão, tanta secura. Meu Deus, manda chuva sobre a nossa terra, manda chuva sobre a nossa terra. Nós cremos, Pai, ó Deus, mesmo sem ver, mesmo Deus olhando e sendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, nós cremos, Senhor, a chuva está vindo. Meu Deus, no tempo certo ela descerá, regando a terra, Pai. Ó Deus, porque o Senhor sabe que nós precisamos dessa chuva. Assim oramos e profetizamos aqui e em todo lugar onde está sendo preciso e necessário, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui, para resumir a história, para você entender, Paulo e Silas, eles entraram numa cidade, e lá tinha uma mulher que tinha um espírito adivinhador na vida dela, um espírito de adivinhação na vida dela. É um espírito maligno que estava sobre aquela mulher. Mas os seus patrões, as pessoas que viram que isso acontecia com ela, usavam a vida daquela mulher para ganhar dinheiro, para ter lucros, diz a palavra. Então o que acontece? Paulo e Silas entraram ali, e todos os dias que eles passavam, essa mulher ficava dizendo: lá vai, esses são servos do Deus vivo, esses são servos do Deus vivo.
são filhos, servos de Deus. E eles eram mesmo. E o Espírito viu que eles eram mesmo. Porque certamente aquele espírito ruim estava vendo o espírito que é maior do que eles, em Paulo e Silas. Que espírito que é maior do que eles? O Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então, aquele espírito ficava dizendo, esses são servos de Deus, esses que vão aí são servos. Chegou uma hora, Paulo ficou cansado, falou para o espírito, sai dela agora, em nome de Jesus, sai agora. E o espírito saiu. Quando saiu, e as pessoas que ganhavam dinheiro com aquela mulher viram que aconteceu alguma coisa, eles ficaram cheios de ira, de raiva de Paulo e de Silas. Por quê? Porque eles ganhavam dinheiro, tinham lucro com aquela mulher, com as adivinhações que ela fazia. Então o que fizeram? Pegaram Paulo e Silas, levaram aos magistrados e disseram, esses dois aqui estão pregando coisas, falando de costumes que nós aqui não podemos fazer. Eles estão insistindo. E aí foram lá, inventaram, é mais ou menos a história que nós vivemos hoje no nosso país, né? Se inventa uma história, um factoide, e diz, é culpado. É culpado. Eu não estou falando de política, eu estou falando da Bíblia. Mas aqui inventaram um factoide. Porque Paulo e Silas foram lá, estavam abençoando, ensinando o evangelho, ajudando pessoas, acabaram de libertar a moça. Mas o povo não estava nem aí para a mulher. Que a mulher morra. Não, morra não, senão acaba o lucro. Morra não, mas que ela continue assim nessa vida miserável. Importante que nós estamos ganhando. É isso que eles queriam. Só que chega ali Paulo, cheio do Espírito Santo, Silas. Paulo fala, saiu. Saiu, foi liberta. E aí levantaram um factoide. Aí entramos no texto aqui. Os magistrados então pegam Paulo e Silas, rasgam as vestes dele, açoitaram muito. Diga assim comigo, açoitaram muito. Sabe como é que era açoite naquela época? Açoite naquela época era tipo mais ou menos o que Jesus sofreu quando foi ser crucificado. Mas talvez não com o mesmo tipo de instrumento, porque tinham instrumentos diferentes. Jesus foi com um instrumento que tinha como se fosse um osso de ponta, na ponta do negócio, quando batia, arrancava até pedaço. Não é? No entanto que aquele filme do Mel Gibson, que depois anularam ele em Hollywood, né, A Paixão de Cristo, que se você não assistiu, você deveria assistir. Aquele filme dá ideia mais ou menos do que o teu Senhor e o meu Senhor, o que Ele sofreu por mim e por você. E sem reclamar. E continuou perseverando e foi fiel até a morte e morte de cruz. Pelo qual Deus deu a Ele o nome que está sobre todo o nome. Nome que todo joelho vai se dobrar no céu e na terra e debaixo da terra, e declarar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então pensa comigo aqui. Chicotearam Paulo e Silas, chicotearam bastante, açoitaram bastante, mandaram colocar no cárcere interior. Diga comigo assim, devia ser a solitária daquela época. Solitária, diga comigo, solitária. Já viu a solitária? Aquele lugar aquele bem interior, escuro, aquele lugar assim, o pior que tem lá, prende ele lá. Prenderam lá. Colocaram o pé no tronco. Preso, com o pé no tronco. Todinho todo açoitado, machucado. Você imagina, irmão, como que sangrava. Você imagina aquele lugar como é que era. Prisão aqui no Brasil já é ruim, né? Papuda, essas prisões aí já é ruim. Agora você imagina essa daqui.
Coloca lá na solitária, lá, prende o pé deles no tronco lá. Ficou lá. Aí o que é que acontece? Diz a palavra que por volta da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam e choravam e gritavam de dor, dizendo: não estou aguentando, por favor, me ajude. Não é isso que está na sua Bíblia? 2 Fábio, capítulo 3, verso 5. É apócrifo, irmão. Esse é apócrifo. Não é isso que está escrito aí, não. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e adoravam e oravam ao Senhor. Oravam e cantavam, estavam adorando. Bendito é o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos achou digno de sofrer por causa do teu nome. O que estamos sofrendo aqui não é nem 10% do que o Senhor sofreu por nós. Estavam ali adorando. Então, irmãos, vamos aprender um pouquinho nesse texto aqui. O que é perseverar? Diga comigo, primeiro eles foram açoitados. Irmão, nessa vida a gente é açoitado de várias maneiras, não é verdade? A gente às vezes é açoitado com atitudes, é açoitado com palavras, é açoitado com a falta da atitude, é açoitado com a falta da palavra, do abraço, do auxílio. Muitas vezes somos açoitados pela solidão, somos açoitados por tantas coisas. A pergunta que eu te faço: o que é que tem te açoitado? Somos muitas vezes açoitados por pensamentos perversos. A Bíblia diz que a nossa mente é a mente de Cristo, mas a palavra diz que nós precisamos usar o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Por quê? Porque a nossa mente é um campo aberto, e muitas vezes vêm os pensamentos, vêm os açoites, aqueles pensamentos, aquelas coisas, aquela luta interior. Por isso está escrito aí que eles foram açoitados. Eu estou fazendo um paralelo aqui, tá bom? Aqui é açoite mesmo, mas eu estou aplicando para a nossa vida hoje aqui. Às vezes você não é açoitado com chicote, mas é açoitado de outro jeito. Açoite. O que mais? Eles foram colocados lá na prisão, lá no interior, Qual é o maior problema que hoje os homens passam? As maiores lutas que são travadas na vida do homem não é ao redor dele, é dentro dele. É dentro dele. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo. É uma briga que nós não podemos enfrentá-la sozinho, porque nós precisamos do Senhor para vencer essa guerra. Então, nós vemos uma situação. Então, estou analisando aqui o que aconteceu com eles e aplicando para o nosso tempo hoje. Prisões, lançaram Paulo e Silas na prisão. Quanta gente às vezes tem a mente aprisionada, tem a alma aprisionada, muitas vezes a pessoas, aprisionada a situações, não é? Aprisionada até a coisas que muitos estão aprisionados nesse mundo. Por exemplo, dívidas é um tipo de prisão. E não é só dívida a nível de dinheiro financeiro.
Eu estou falando dívida com o outro. Falta de perdão, de liberar perdão, que traz uma das mais profundas e piores prisões na alma dos homens e das mulheres. A falta do perdão. E vivem muitas vezes de bico, de cara fechada, né? Não conversa, não fala, anula a pessoa, exclui. Quantos tem aquele botão delete, não é verdade? Tem uns crentes que tem botão delete, irmão. Ele olha para aquela, não, esse aqui eu não gosto. Delete. Ah, esse outro aqui também não pensa igual. Delete. Ah, esse aqui não combina comigo. Delete. Irmão, se Deus fizesse a mesma coisa que estamos fazendo conosco, adivinha? Delete. Mas é que o nosso Deus ensina que não é assim. Que nós somos diferentes, mas nós precisamos uns dos outros. Que o mais importante não é as coisas que pensamos diferente, mas sim todas as demais que pensamos igual. Aquilo que é mais importante, amém? Que é Cristo, que é a salvação, que é o reino, que é aquilo que Deus quer que a gente viva e faça para a glória dEle. Então, irmãos, vamos entrar aqui rapidamente. Vamos no texto. O que é perseverar segundo esse texto? Diga comigo, perseverar é suportar os açoites e prisões que a vida muitas vezes quer nos impor, ou muitas vezes nos impõe, por amor de Cristo. Já foi açoitado por amor de Cristo? Inventaram uma história de você, inventaram um factoide, mentiram, se levantaram lá no serviço contra você, fizeram tudo para que você fosse mandado embora. Já é só na França que acontece isso? Mas não importa, eu preciso entender que o meu Deus é fiel, que o seu Deus é fiel, que o nosso Deus é fiel, e Ele cuida de nós. O que eu preciso entender, que açoites e prisões e situações da vida fazem parte da caminhada, e eu preciso aprender a perseverar. Eu persevero em meio aos açoites, eu persevero em meio à incompreensão, eu persevero em meio à mentira, eu persevero em meio ao engano, eu persevero em meio aos factoides, às histórias. Eu persevero. Mais do que isso, quando eu persevero em Deus, em meio a açoites e situações assim, eu estou adorando a Deus. Porque eu estou dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Por mais que a circunstância pareça difícil, eu confio em Ti. Por mais que pareça difícil, eu sei que o meu Redentor vive e que em breve Ele vai se levantar e a situação vai ser revertida. Amém? Abre em 2 Coríntios. Abre comigo. Bem rapidamente, 2 Coríntios, no capítulo de número 6. Eu vou ler do verso 5 a 10, acompanha comigo. Eu vou ler do 4 para você entender. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Olha só, Paulo está dizendo aqui aos Coríntios que ele está se recomendando por causa de algumas coisas. O que é que nos faz recomendáveis como filhos, como servos,
Como ministros de Deus, preste atenção. Não é se eu falo bem ou estou agindo bem quando tudo está bem. Mas é o que eu faço na hora do açoite. O que eu faço na hora da prisão. O que eu faço na hora da indiferença. O que eu faço na hora da mentira. É isso que determina de fato. Ou me recomendo ou não. Presta atenção. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, aleluia, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a lista de recomendação, irmão, de qualquer cristão. Aplique essa lista à sua vida todo dia. No momento do açoite, no momento da dificuldade, no momento, como nós falamos aqui, da angústia, no momento da prisão, no momento da privação, no momento que você tem que exercer paciência, no momento que você escolhe o caminho da pureza, da fidelidade a Deus, quando você escolhe o jejum, a oração, o saber, o amor não fingido. Mesmo que, e eu gosto muito desse final, quando ele diz assim, como castigados, porém não mortos. Irmão, olha para mim. Aquilo que não te mata só te faz mais forte. Vou falar de novo. Aquilo que não te mata só te faz mais forte. E o que é que te mata? Nem um fio de cabelo seu cai se Deus não. Então o único que pode levar a sua vida é aquele que deu. Ninguém mais pode. Então, irmão, se só Ele pode, e Ele diz, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Então, irmão, não se preocupa, que aquilo que não te mata só te fortalece. Você entendeu? Como entristecidos, mas sempre alegres, aleluia, açoitado, com situação, gente se levantando, mentira, engano, não sei o que, perseguição, inveja, e daí, irmão, tudo isso tem no mundo mesmo, mas o mundo está aí, eu não sou do mundo, você não é do mundo, nós fomos alcançados, lavados, resgatados, nós somos cidadãos do reino do céu. Você entende isso? Então sempre alegre, irmão. Qual é o motivo da nossa alegria? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. No Senhor, irmão, é nele a nossa alegria. Hoje e para sempre. Ele, a sua palavra, a sua bondade, a sua fidelidade. Ele é a nossa alegria. E aí ele termina. Como pobres, tem gente que fala assim, ué, mas você não está indo lá na igreja? Olha a luta que você está passando. Você está indo lá na igreja
mas ainda está desempregado. Você está indo lá na igreja, está buscando a Deus, mas olha a sua situação. Irmão, não veja como o mundo vê, porque a visão do mundo, irmão, é uma visão limitada, uma visão de galinha, irmão. Só enxerga aonde está ciscando. Você, irmão, você é filho de Deus, filha de Deus. Você tem que ter visão de águia, irmão. Irmão, Deus já preparou para você um caminho abençoado de boas obras, que vai glorificar o nome dEle. E nesse caminho, Ele é Jeová Jireh, o Deus da tua provisão. Ele é o teu pastor e nunca te faltará. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. Você entende isso? Então, para o mundo, sua fé pode não estar tendo efeito, mas na verdade a tua fé já gerou o efeito. E a riqueza de Deus já está sendo construída dentro de você e vai fluir para todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você consegue entender isso, irmão? Aí ele termina, como nada tendo. O mundo diz, esse povo aí é muito fanático, não tem nada. Esse negócio de ser crente é coisa para pobre mesmo. Gente que não tem, né, muito o que fazer, né, gente, é coisa. O mundo fala desse jeito, irmão, porque não entende, não compreende o tamanho da riqueza, irmão, que você e eu temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tamanho da riqueza, as insondáveis riquezas, irmãos, da glória de Deus, que está sobre o seu povo, os seus filhos, as suas filhas. Como Deus, naquela parábola do filho pródigo, disse para o filho obediente, aquele que estava perseverando e suportando tudo e adorando a Deus, servindo a Deus, amém? O que o pai falou para o filho? Pai, eu sempre te servi, o Senhor não me deu um cabritinho para se alegrar com os meus amigos. Chegou esse seu filho aí que desperdiçou todos os bens com meretriz, o Senhor matou o novilho cevado para ele. Aí o pai olha nos olhos do filho e diz para ele, filho, você não está entendendo, filho. Filho, você não está entendendo. Esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas você que tem perseverado, tudo que é meu é teu, tudo, filho, tudo. A minha paz, a minha alegria, a minha virtude, todas as riquezas, tudo é teu, tudo é teu. Por isso está escrito, como nada tendo, mas possuindo tudo. Tudo. Quem está entendendo da glória a Deus aí? O que mais? Diga comigo, perseverar é não olhar a circunstância, mas manter os olhos fixos nele. Está escrito em Hebreus 12, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Diga assim, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Irmão, olha para mim. Nós não andamos por vista. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Eles estavam açoitados, na prisão, cárcere interior, preso no tronco, mas por volta da meia-noite, oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz, tenho um consolador, sua graça e resplendor,
sou liberto pelo sangue do Senhor. Não, pastor, mas o pé dele está preso no tronco. Não, pastor, mas as costas deles estão todas marcadas e sangrando. Não, mas eles estão na solitária, presos lá. Oh, glória, aleluia. Maranata, vem Jesus. Você sabe o que Paulo entendia? Tem um outro texto que Paulo diz assim: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Irmão, olha para mim. Não importa a circunstância que você está vivendo, não coloque os olhos nela, coloque os olhos no teu Senhor. Sabe por quê? Porque Ele não está vendo você como você está se vendo, mas Ele vê você como um filho, uma filha dEle, cuidado por Ele, amparado pela graça dEle, pelo favor dEle, e Ele está contigo, e Ele vai suprir, e Ele vai te ajudar, e Ele vai te sustentar, e Ele vai te levantar, e Ele vai te levar em vitória, e Ele vai te tirar da prisão, e Ele vai mandar um terremoto, e as cadeias vão cair. Então eu preciso entender isso, irmão. Eu preciso viver por fé, crendo na palavra de Deus, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Diga comigo, todas. Furou o pneu do carro, está saindo para ir para o serviço, na hora do serviço furou o pneu. O que você faz? Porcaria de pneu! Que tem uns até que tem que pôr o pi, né? Pi! Crente, hein? Crente, irmão. Queima ele, Jesus, queima. Furou o pneu, já começa, acabou o dia. Parece que acabou tudo, sabe? Parece que veio a lei Magniste nele. Tá na moda agora, né? Parece que veio a lei Magniste no cara, e o cara está apavorado, acabou tudo. Irmão, olha para mim. Se furou o seu pneu, adora a Deus, porque às vezes Deus está te livrando, porque se você continuasse viagem, podia ter algo preparado para você. Você não vê, mas Deus vê tudo, irmão. Deus vê tudo, irmão. Quem pode dar glória a Deus por isso? Se não deu certo hoje, vai dar amanhã. Sabe por quê? Porque tudo no tempo de Deus, Deus fez formoso. Aleluia, aleluia. Então, se não deu certo, adora a Deus. Furou o pneu, adora a Deus. Amém? Se não veio a resposta do jeito que você queria, adora a Deus. Adora a Deus. Então perseverar não é olhar a circunstância. Perseverar é suportar os açoites e prisões da vida por amor dele. Diga comigo, perseverar é esperar Deus fazer do jeito dele. Fala para mim, conta baixinho aqui que ninguém está ouvindo, nem a internet. Fala baixo. Você já tentou ajudar Deus já? Não, fala baixo para ninguém ouvir. Você já tentou ajudar Deus? Você já colocou seu dedinho lá, sua mãozinha para tentar dar? Hã? Já tentou? Agora deixa eu te perguntar, deu certo? Não, né? Você já tentou ajudar Deus, irmão? Quantos estão tentando ajudar Deus? Deus não precisa da sua ajuda nem da minha. Deus quer que você persevere em fé,
confiando nele, esperando nele. Espera, ó minha alma, no Senhor, porque ainda o louvarei. Eu preciso esperar em Deus. Irmão, porque tem hora que dá vontade de pegar. Tem hora, irmão, que se você não vigiar, você entra naquele modo carne. Você já entrou no modo carne? Ah, não, irmão, você é muito crente, desculpa. É só na França que tem isso. Você já entrou no modo carne? Tem crente que entra no modo carne, aí ele põe a mão, irmão, e o negócio que estava ruim fica 100 vezes pior. Porque quando eu entro no modo carne, eu falo que não devo, faço que não devo, adianto as coisas, ponho o carro na frente dos boi, e o negócio dá ruim assim, feio. Feio. Então perseverar é esperar Deus fazer do jeito dele. No verso 26, olha aí, né? Por volta da meia-noite 25 está escrito: Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Diga assim: nem todo mundo vai conseguir perseverar, mas quando você persevera, os outros começam a dar uma olhadinha. Espera aí, deixa eu escutar como é que é. Deixa eu dar uma olhada, esse irmão é diferente. Essa irmã aí é diferente. Olha aí! Eu não passo nem metade do que ele está passando, olha lá. Está cantando, está adorando, está indo na igreja, está envolvido, está servindo a Deus. A pessoa começa a escutar, olhar. Aí que aconteceu o verso 26? De repente sobreveio tamanho o quê? Terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Irmão, quando eu persevero, a graça se manifesta de uma maneira tão tremenda na minha vida, que não sou só eu que vou ser abençoado. Quem tiver ao meu redor vai ser também. Por que você acha que naquela prisão só tinha preso gente boa, que nem Paulo e Silas, é? Era tudo pregador do evangelho naquela cadeia, é? Não, irmão, não era não. Mas quando eles começaram a escutar, olha a obra do Espírito, amém? De repente Deus vem e faz do jeito dele, para mostrar a glória dele, principalmente para os bandidos que estavam lá. Que negócio é esse? Se a gente tivesse chamado o PCC para invadir a prisão, não tinha dado um resultado desse. Se tivesse chamado o PCC, não é? Vindo lá com metralhadora, como é que chama lá? R o que mesmo? R15? Sei lá qual é o número, mas R15, 16, 26, sei lá. Chegar lá armado, lá se viesse o PCC lá, não ia dar bom do jeito que deu, é verdade ou não? Mas quando Paulo e Silas adoraram, veio um terremoto do céu, irmão, tremeu tudo, caiu a corrente de todos, todos ficaram livres, irmão. E você sabe o que é mais tremendo? Que a Bíblia não diz que os camaradinhos espertos, os bandidão, saiu correndo, saiu? Você já leu o texto todo para ver? Os bandidão, epa, beleza! O crente cantou e liberou nós, vamos correr, vamos sair, vamos aproveitar. Não, irmão, era tanta glória de Deus, tanto temor de Deus ali, que na hora que o carcereiro, ele viu que tudo tinha aberto as portas das prisões, tinha caído a algema de todos, ele ia se matar, e Paulo gritou: não faça mal a você, estamos todos aqui, todos aqui, vou repetir, todos aqui. Olha o poder da adoração e da perseverança, irmão.
perseverar na vida, em circunstâncias adversas, é um dos maiores testemunhos que você pode dar para um incrédulo. Vou repetir. A perseverança em situações adversas, em dificuldades, que todos enfrentam, que é o sol se pondo sobre justos e injustos. Quando você persevera, você está adorando a Deus. E quando você persevera, você está dando um dos maiores testemunhos àqueles que ainda não creem no Evangelho. Porque o normal é murmurar, reclamar, desistir, voltar para trás, amém? Colocar a culpa nos outros, achar um culpado, amém? Malhar o Judas, etc. Isso é o que todo mundo faz. Então diga assim: quando perseveramos, Ele move, Ele reverte, Ele realiza. Vamos falar de novo? Quando perseveramos, Ele move, Ele reverte, Ele realiza. Aonde entrou eu aqui? Aonde entrou eu aqui? Em perseverar, em crer e confiar. Amém? Glória a Deus. Está comigo aqui, sim ou não? Rapidinho vamos para outro texto, não dá tempo. 2 Samuel, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Samuel. Vamos falar um pouquinho de Davi aqui. Eu escolhi esse texto, o Espírito Santo me levou nele, porque eu creio que Deus vai acrescentar mais aqui nessa palavra nessa noite, amém? Sobre perseverança. 2 Samuel 6. Primeira Samuel, não, 2 Samuel, perdão, 2 Samuel, muda a marcha, 6, a partir do verso 1, não vai dar para a gente ler tudo, mas eu vou ler só um pouquinho para você entender a história, depois a gente conta rapidinho e já entramos, tá bom? Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, diga 30.000, é gente para chuchu. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova, e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel, diga comigo, Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento de madeira, de faia, com harpa, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa da irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada à casa de Obed-edom o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom o geteu durante 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem,
por causa da arca de Deus. Então, diga comigo, então. Diga de novo, então. Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Vamos parar por aqui, porque não dá para ler o texto todo. Amém? Deu para entender mais ou menos a história? A arca estava na casa de Abinadab. Abinadab tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. Se quiser dar nome no seu filho, nome bonito, Aiô e Uzá. Então, a arca da aliança estava lá. Eu já preguei nesse texto sobre outra coisa, mas hoje eu estou falando de adoração, amém, irmão? Davi, que é um adorador, queria trazer a arca, que representa a presença de Deus, para onde? Para a cidade de Davi, que tinha o nome dele. E ele foi fazer isso. Só que colocaram a arca onde? Num carro de boi novo. Aiô ia na frente, Uzá atrás, ou do lado, não diz aí bem. Mas quando os bois tropeçaram e a arca foi cair, diga, Uzá foi, diga assim, foi uma atitude boa, mas incorreta. Segundo o quê? A lei. Segundo aquilo que foi ensinado. Já teve muitas pregações desse texto. Você fazer a coisa que parece certa, mas do jeito errado, dá errado. Fazer a coisa certa do jeito errado, dá errado. Mas eu não estou aqui pregando isso, é outra coisa. Vamos voltar ao nosso texto, nós estamos falando de perseverança. Vamos pensar que Deus feriu Uzá e Uzá morreu do lado da arca. Davi não compreendeu aquilo. Davi não conseguiu compreender o que aconteceu, diz a Bíblia que ele ficou irado. Fala baixinho para o povo da internet não ouvir, tá bom? Quem aqui nunca ficou irado? Você nunca ficou? Que bênção, irmão. Parabéns, hein? Quem nunca ficou irado aqui? Você já ficou, irmão? Você anda irado? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmão, até Deus fica irado. Deus fica irado? Deus fica irado, irmão. Fica. Mas Ele fica irado quando faz o negócio errado. Quando se erra o alvo. Quando Ele confia, põe algo na mão, fala e a pessoa faz o contrário, não é isso? Lembra de Saul? Deus chegou para Saul e falou, vai lá e destrói tudo. O que Saul fez? Foi lá e fez diferente. Deus ficou irado. Tirou o reino dele e deu para Davi. Agora olha para mim. Davi não conseguiu compreender o porquê que o negócio não deu certo. Olha para mim. Irmão, isso aqui é profético. Presta atenção no que eu estou dizendo. Tem muita gente abandonando Cristo, abandonando a igreja, abandonando a obra, abandonando o serviço a Deus, porque as coisas não aconteceram do jeito que ele achou que tinha que acontecer. Porque não aconteceu. Porque alguma coisa aconteceu diferente. Porque Uzá morreu. Uzá não podia ter morrido. Sabe, irmão, tem muito crente indignado com Deus, irmão. Indignado com Deus.
Em vez de muitas vezes parar, olhar para dentro de si mesmo, analisar e ver, porque muitas vezes eu estou errando o alvo, eu não estou fazendo do jeito certo. Por isso Deus disse lá, no caso de Abel e de Caim, você lembra? O que foi que Deus falou para Caim? Quando o semblante dele caiu, quando ele achou que Deus tinha que aceitar a oferta dele, quando ele achou que Deus tinha que se alegrar com a oferta dele, que Deus tinha que fazer diferente do jeito que ele achava, Deus falou para ele assim: Caim, se você fizer bem, você não será aceito. Escute, olha o que está escrito, é palavra de Deus. Se você fizer bem, não será aceito. Agora olha para mim, presta atenção. Se você continuar fazendo errado, não espere ser aceito. Se você continuar fazendo errado, não espere ser aceito. Porque com Deus, e Deus não é homem, Deus não age do mesmo jeito que o homem age, nem pensa do mesmo jeito que o homem pensa, você, eu ou qualquer um. Você está entendendo aqui por que eu escolhi, porque Deus me levou nesse texto? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Já vou entrar para a gente terminar o que perseverança é. Mas você está entendendo a situação de Davi? Ele ficou indignado porque não aconteceu do jeito que ele queria que acontecesse. Carro novo, arca no carro, e a palavra diz que a arca tinha que ser levada por varão. Não era carro novo, não era o Uzai e o Aiô que tinha que levar. E por aí vai muitas outras coisas que não dá tempo de falar. Mas ele fez do jeito dele, não deu certo. E aí ele fica irado, indignado. E pior, ele deixa a arca lá e não quis mais levar. Você já viu essa história em algum lugar? Eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais na célula. Eu não vou mais cantar. Não, eu não vou mais. Não vou mais. Por que, irmão, você está indignado? Por que a ira está tomando teu coração? Se você fizer certo, não será aceito. Se você fizer certo, não será aceito. Outra coisa, diz aqui que Davi ficou com medo. Diga medo. Uma vez um irmãozinho falou para mim, eu já estou terminando, eu estou indo para o fim. A gente precisa terminar, inclusive, por causa do horário. Presta atenção. Um irmão disse para mim assim uma vez: pastor, olha, eu comecei a buscar Deus, comecei a me firmar com Deus, buscar Deus, indo na igreja, indo na célula, buscando a Deus. Só que parece, pastor, que tudo piorou. Parece que tudo piorou. Mas quando eu estava falando com esse irmão, é porque ele já tinha deixado a arca lá. Já tinha deixado a arca lá. E já estava pensando em andar sem arca. Ou melhor, já estava andando sem arca, sem Deus. Deixou Deus lá. Para talvez o dia que a água bater, aí volta lá. Eu falei para aquele irmão o seguinte, falei: irmão, você está fazendo tudo errado. Tudo errado. Eu falei: você já tentou tirar carrapicho de cachorro quando entra no meio do mato? Você já tirou, irmão?
Quem acha fácil tirar carrapicho de cachorro peludo quando entra no meio do mato? Você sabe que assim é a nossa vida quando a gente está longe de Deus. Só que quem está longe de Deus não vê carrapicho. Cachorro que anda no mato não está preocupado com carrapicho. Ele acha que está bonzão. Ele acha que está tudo lindão. Cachorro que anda no mato não se preocupa com carrapicho. É normal. Só que quando o dono se aproxima, ele quer tirar os carrapichos. Ele quer limpar, falar, você vai entender o que é ser livre dos carrapichos. Você vai entender a beleza que eu quero trazer sobre a sua vida. A obra que eu quero fazer. Então, irmão, é o seguinte, só para você entender. Por que quando parece que eu estou me envolvendo mais carrapicho aparece? Porque esse é o propósito de Deus. Se você começa a se aproximar de Deus e a coisa parece piorar, fica firme e persevera, porque você está acertando. Você está acertando. Porque se parece piorar, é porque está aparecendo os carrapichos e Deus já está começando a tirar. Deus já está começando a tirar. E às vezes dói, irmão. Já pegou aquele carrapicho que enrolou no pelo? Você vai puxar, irmão, o cachorro chega a mostrar os dentes para você, não. Ele mostra os dentes e fala, se você puxar mal um pouquinho, eu vou lhe sentar o dente. Hã? Mas precisa tirar o carrapicho. O dono não vai deixar o cachorro com carrapicho. O dono ama e quer ver ele limpo. Assim é Deus com você e comigo. Ele nos ama e Ele não vai parar até ver você limpo. Até ver você limpo. E Davi não compreendeu, ficou cheio de medo. Falou, não, chega, é melhor Deus ficar lá, eu aqui. Esse negócio aí, olha, só encostou, matou, morreu, esse negócio. Mas se fizer certo, vai ser aceito. Agora, para terminar, perseverar, diga comigo, perseverar é fazer do jeito certo, independente do preço a pagar. Perseverar é aceitar tirar os carrapichos, é fazer do jeito certo, é aceitar. Isso é perseverar. Está buscando a Deus, parece que tudo piorou, mas eu persevero. Eu creio que Deus está fazendo uma obra na minha vida. Eu creio que Deus está tirando os carrapichos. Eu creio que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Perseverar é reconhecer, diga, é reconhecer, é se arrepender e fazer o certo com alegria. Porque o que Davi fez? O que está escrito aí? Nós chegamos no texto. Quando ele ficou sabendo que a casa de Obed-Edom triplicou, multiplicou, estava sendo abençoada na frente, atrás, de um lado, do outro, por cima, por baixo, todo jeito, por causa. O que faz diferença na nossa vida, irmão, é Ele, é Ele. É Ele. Não importa se é cidade de Davi, se é casa de Obed-Edom, não importa, mas se é um lugar onde ele é honrado, respeitado e amado, a glória dele desce lá. E as coisas são transformadas. Então perseverar é reconhecer, se arrepender. Davi se arrependeu quando ouviu e foi lá buscar a arca na casa de Obed-Edom. Só que diz agora, com medo, com alegria. Amém ou não? E ainda diz, olha como Davi mudou a atitude. Ele fez do jeito certo agora. Aí dava 6 passos, diga 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para tudo, Davi parava. E dava glória, e pulava. Pega o novilho, mata aí.
mata agora, vamos fazer um sacrifício. Matava, fazia o sacrifício, dava glória a Deus, aleluia, amém ou não? Dava mais 6, mais um sacrifício, mais 6, mais um sacrifício, mais 6, mais um sacrifício. Porque 6 é o número do homem. Você entendeu por quê? Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? A arca chegou na cidade de Davi, 6 passos, um sacrifício. Quando eu lembro que eu sou homem, e que eu entendo que é só através do sacrifício que eu posso chegar. 6 passos, um sacrifício. 6 passos, outro sacrifício. Agora tem um sacrifício que foi feito, perfeito, único e suficiente. Jesus, o Cordeiro de Deus. Então agora nós podemos entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo, pelo sangue de Jesus, o nosso Senhor. Então, a arca já está na sua casa e na minha. Quem pode dar glória a Deus por isso? Agora honre essa presença, adore essa presença. E perseverar é adorar. Quando eu reconheço, me arrependo e faço certo com alegria. E para terminar, perseverar é vencer o desprezo dos homens. Diga, vencer o desprezo dos homens. E fazer o melhor na presença dEle com todas as nossas forças. Eu estou acabando, nós vamos orar. Davi entrou na cidade, o que? Diz a palavra, com um vestido de linho, finíssimo, e pulando, saltando, adorando. Você já imaginou, irmão? Hã? O vestido devia subir, não era? Não sei se usava samba canção, zorba, que usava por baixo, não sei. Eu não sei, naquela época eu não sei, não me pergunte, irmão, não sei. Se era tipo fraldão, não sei o que era, não sei. Mas a verdade é que Davi não estava nem aí com o que os outros iam pensar. Ele estava adorando seu Deus, adorando, com toda a sua força, com tudo que ele tinha, que ele era, pulando, adorando. A arca chegou, presença de Deus está aqui, aleluia, e pulava. Aí a Mical, a filha do Saul, olhou para ele e diz a Bíblia que ela desprezou Saul aos seus olhos. Desprezou. Depois você vai ler aí, chamou, na hora que ele terminou, despediu o povo, tudo, que ele recebeu a arca, pôs a arca na tenda, tudo. Na hora que ele entra para o palácio dele, a primeira coisa que vem é a Mical. Irmão, já teve Mical na sua vida? Parece que o dia foi tão maravilhoso, você está tão cheio de paz, da graça. Aí aparece uma Mical no caminho, é verdade? Aparece uma Mical com aquela cara amarrada, com aquelas palavras meio esquisitas. Não é aquela coisa horrível, não é verdade? Te desprezando, querendo te colocar para baixo, falando um monte de besteira. Olha o que Davi disse. Faz que nem Davi. Verso 21, vou ler e vou terminar. Eu fiz isso diante do Senhor que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor e sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Essa foi a resposta de Davi ao desprezo de Mical. Ele falou, não vou ter problema, vou me humilhar mais aos olhos dos homens, das pessoas, não estou preocupado. Irmão, olha para mim, persevere, não fique preocupado com o que os outros estão dizendo. Escuta, aprende comigo. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar.
Se você fizer mais ou menos, vão falar. E se você fizer com toda a sua força, adivinha? Vão falar. Então continue falando. Porque para mim e para você, irmão, não importa. O que importa é o meu coração diante de Deus. O seu coração diante de Deus. Persevere e adore e faça o seu melhor para Deus. Para Deus. Sim ou não? Terminei. Olha aí. Já está tarde, vamos ficar de pé? Hoje eu quero só fazer uma oração por você. Quantos receberam essa palavra aqui? O mais importante é você receber e entender o que é perseverar, e que perseverar em Deus, em meio a tudo isso que nós falamos hoje aqui, isso é adorar a Deus de fato. Amém? Quando você faz isso, você está adorando, você está sendo um verdadeiro adorador. Porque adorar quando tudo vai bem, irmão, até aqueles que não creem fazem, para os seus deuses e etc., para qualquer outra situação. Amém? Então fica de pé, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, enquanto os irmãos vão só tocando aqui, eu queria que você fechasse os seus olhos, eu quero orar por você. Eu creio que Deus está falando com você, que a palavra de Deus está falando com você, que Deus de alguma forma está não só te ensinando, mas te incomodando. Ele está trabalhando em você, Ele está tirando os carrapichos, Ele está movendo em você nessa noite. Então agora levante sua mão e diga: Senhor, muito obrigado. Diga para Ele: obrigado por falar comigo. Obrigado, meu Deus, por me ensinar, Senhor, o caminho da perseverança. Porque, Senhor, todas essas coisas que falamos, Senhor, nós vamos enfrentar. Mas o Senhor sempre estará conosco. E nós vamos vencer todas essas coisas em Teu nome. Nós vamos superar, Pai, todas essas coisas em Teu nome. Nós vamos avançar, Pai, independente de qualquer circunstância. Não por causa de nós, mas por causa daquele que vive em nós. Jesus, muito obrigado. Eu quero te agradecer por essa noite, Senhor. E eu quero orar aqui em especial pelos meus irmãos que estão aqui presencialmente, pelos meus irmãos que estão cultuando a Deus através das redes sociais, aqueles que ainda vão ouvir esta mensagem durante a semana. Deus, que o Senhor os visite agora, e que o Teu Espírito agora, Pai, confirme no espírito deles esta palavra liberada, meu Deus, e que o Senhor os ensine o caminho da perseverança, que eles possam, meu Deus, tomar a decisão dentro do coração deles. Não importa a circunstância, não importa os açoites, não importa as circunstâncias, não importa, meu Deus, os desprezos, não importa, Senhor, nada, Deus, ao nosso redor. Nós queremos olhar firmemente para Ti, Jesus. Nós queremos olhar, meu Deus, para Ti e entender que o Senhor tem um caminho preparado para nós, que o Senhor está conosco nesse propósito, nesse caminho. Meu Deus, e que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu Deus, e que nada vai nos separar de Ti. Se nós perseverarmos, nada vai nos separar, nada vai impedir a obra do Senhor na nossa vida e através dela. Por isso, meu Deus, eu quero nessa noite profetizar sobre cada filho e filha Tua. Eu quero profetizar perseverança, um coração perseverante, uma atitude perseverante, um estado de perseverança contínua
Em nome de Jesus, eu profetizo um estado constante de perseverança sobre a vida do meu irmão, sobre a casa dele, sobre os seus, um estado contínuo de perseverança, em nome de Jesus, para que assim, Senhor, o Teu nome seja adorado na vida deles, através deles, aonde eles estiverem, e que as pessoas que estão ao redor, como aconteceu com Paulo e Silas, comecem a escutar, comecem a observar, e que o testemunho tão poderoso, tão tremendo, Pai, possa impactar, fazer diferença, Senhor, na vida daqueles que estão ao redor deles. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, meu irmão, e se você crê e quer receber essa perseverança, levante sua mão para o céu, agora em nome de Jesus, e tome posse agora. Diga: Senhor, eu vou perseverar. Meu Deus, eu vou perseverar, porque é isso que o Senhor espera de mim, que eu continue caminhando, dando passos em direção àquilo que o Senhor tem preparado para mim. Meu Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, da nossa fé, Cristo Jesus, aquele que suportou, olha o que a palavra diz, aquele que suportou, o Senhor suportou, Jesus, o que o Senhor suportou em perseverança para que estivéssemos aqui. Meu Deus, nós podemos também em Ti suportar, em Ti avançar, em Ti continuar, olhando, Deus, para a Tua palavra, para as Tuas promessas, olhando, meu Deus, para aquilo que o Senhor já tem feito, porque, Senhor, é maior, é muito maior, Pai, aquilo que o Senhor tem feito em nós, do que aquilo, meu Deus, que muitas vezes a nossa alma quer gritar, dizer que não está acontecendo do jeito que deveria acontecer. Jesus, faça do Teu jeito, faz, Senhor, do Teu jeito, faz do Teu jeito, Senhor, continua fazendo, Jesus, do Teu jeito, na vida do meu irmão, da minha irmã, na casa dele, na casa dela, no relacionamento deles, na vida deles, no trabalho deles, em todas as áreas, continua operando. Glorifica o Teu nome e mostra a cada dia a eles, Pai, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, Pai, e que todos os dias, o Senhor renova sobre eles a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia, Pai. Ela se renova a cada manhã, sobre a vida daqueles que creem, perseveram, confiam no Senhor. Muito obrigado, Jesus. Eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Você tomou posse dessa palavra? Você creu nessa palavra? Você vai perseverar, irmão? Eu creio que você vai perseverar. Eu creio que você vai continuar, porque essa é a vontade de Deus, que você avance, não volte para trás. Amém? Não volte para trás, avance, perseverando, porque perseverar é adorar a Deus. Amém? Deus abençoe. Estende sua mão assim. Nós vamos orar aqui pelos pedidos de oração e nós vamos encerrar. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por cada nome que está escrito aqui, irmãos e irmãs preciosos que pediram oração, clamando aos céus, Pai, pelo milagre. E nós cremos em milagre. O Senhor é Deus que opera milagre. Enquanto perseveramos, o Senhor faz do seu jeito. O Senhor faz, Pai, os grilhões, a terra tremer, as prisões tremerem, os grilhões caírem, e o Senhor traz libertação completa. Por isso opera agora, liberta o cativo, liberta o oprimido, liberta aquele, meu Deus, que está preso a qualquer vício, a qualquer corrente, a qualquer cadeia. Liberta agora, Pai. Caia por terra em nome de Jesus Cristo toda a cadeia, todo o mal, e os meus irmãos e irmãs sejam libertos. Meu Deus, aquele que está precisando de uma cura e de um milagre, entra pelos lares, entra pelos hospitais, entra, meu Deus, aonde estiver um filho teu, uma filha tua, aonde existir alguém clamando agora em teu nome, pedindo: Deus me socorre, Deus opera o milagre, opera, meu Senhor, glorifica o teu nome, meu Deus, que
todo mal, todo espírito de enfermidade, toda enfermidade saia em nome de Jesus, e venha cura plena. Ó Deus, a cura que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário por nós, como está escrito: Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Receba, meu irmão, saúde, saúde no corpo, saúde na alma, saúde nas emoções, saúde plena. Receba agora, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Irmãos, Igreja de Cristo, que a graça maravilhosa do Salvador, o amor de Deus nosso Pai e a presença doce e maravilhosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Dá um abraço no seu irmão aí, abençoa a vida dele. Meu irmão, vai na graça e na paz. Deus abençoe. Até a próxima, querendo Deus.